Olá, pessoal, tudo bem com você? Seja bom dia, boa tarde, boa noite. O povo não para mais de falar e de acontecer, e de fazer, e de mandar taxas e de prender pessoas. Attenzione, pickpocket, attenzione, uma homenagem à nossa queridíssima desertora do Brasil, a fugitiva Zamba, né, que está na Itália. Foi pega no pulo e a gente vai assistir agora um react junto que eu não vi ainda do ICL, com um político. É exatamente isso. Um político fez uma coisa que a política no Brasil e aqui nos Estados Unidos não faz, que é trabalhar a favor do Brasil. Gente, sério, ela foi pega depois de alguns tempos, acho que ela fugiu lá por março, por aí, abril, sei lá, ela fugiu por esses tempos aí e ficou escondida nos arredores de Roma, né? Aparentemente, ela ficou na casa de uma suposta amiga, nem era um Airbnb, num condomínio para alguns de luxo, para mim, um condomínio normal, numa cidade para a Itália, né, que se diz primeiro mundo, enfim. Ela se escondeu por lá e parece que ela não estava aguentando mais. E tem gente ainda falando que ela estava pintando o cabelo, que ela estava escondendo o cabelo no chapéu e todas essas fofocas que acontecem por vaidade feminina. Mas, tirando isso, esse queridíssimo, né, que achou a Zamba, ele realmente fez um trabalho que muito político, infelizmente, no Brasil não faz, né? Ou pelo menos não conseguiu fazer na Itália, que foi capturar e achar o esconderijo dela. Aparentemente, ele vai contar, eu não sei se ele contou para outros canais, ele conta diferentes depoimentos com a mesma história, obviamente, sobre perseguição política com ele, avisos até de morte também, ameaças, né? A luta deles com a extrema-direita na Itália. Difícil de achar mesmo notícia da Zambelli em alguns jornais, mas tem muitos jornais que estão falando, sim, porque só agora a Itália parece que está vendo esse negócio. Aparentemente, isso não era pauta da Itália. E vamos ver, né? Eu vou depois dar os meus pitacos no final sobre o que eu acho que a Meloni vai fazer, né? Essa presidenta da Itália aí, que vai fazer. E aí a gente vai comentar o vídeo, mas primeiro a gente tem que saber esse guerreiro, né? O que ele fez para conseguir prender essa Patife, né? Que é uma criminosa condenada a 10 anos, né? Por ter invadido enfim, né? O sistema judiciário online, né? O site do STF, enfim, né? Dos tribunais e dado com a ajuda do hacker, né, que está preso, o Delgatti, ele vai ficar mais de 8 anos por aí, e ela está pegando uma pena maior, e diz que não foi nenhuma prova, que não sei o que, como não tem prova. Então, acho que as pessoas vão te prender sem prova, os teus encontros com ele, as conversas que vocês tiverem, etc. Sabe? Ela bolou todo um planinho, depois tirou o corpo fora, porque materialmente ela disse que não fez. Tá bom, né? Mas ela parece que acha que está bem aceita na Itália, com a desculpinha de que vai cuidar da saúde na Itália, sendo que a Itália só aceita as pessoas que estão realmente lá legalizadas para se tratarem, e também italianos. Não vai se tratar qualquer um, porque nos Estados Unidos ela disse que era muito caro, pode ser que na Itália seja mais barato. Mas eu acho que é porque ela lá achava que ia ficar mais low profile, talvez, não aguentou muito tempo. Realmente, não dá para ficar fugindo, né, do compromisso, né? Agora a gente está esperando a extradição, mas vamos ver o que ele fala, porque aí ele fala melhor, ele fala um português muito bom para quem é um italiano. Vamos lá, eu vou comentar com vocês porque eu acho, sinceramente, que ele foi um herói. E o Brasil tem muito a que aprender com políticas assim, de que ele não tinha nada a ver com o assunto diretamente, mas ele se deu conta de que um crime estava sendo julgado no Brasil e que essa pessoa fugiu e que ela deve ser repatriada ao seu país de origem, o Brasil mesmo sendo uma cidadã intocável por Deus, ou por ninguém, sei lá como ela fala, vamos lá ver. Vou botar aqui no quadrinho e a gente vai ouvir. Foi uma entrevista com ele no ICL Notícias, essa manhã. Vamos ver. Vamos lá. Ontem, a 6 horas e 40 da tarde, hora italiana, uma pessoa me informou sobre o endereço exato de Carla Zambelli em Roma. Depois de uma hora, eu fiz um pouco mais de verifica da fonte.
Eu liguei o capo da polícia de Roma e informei sobre esse endereço a 19 horas e 50 hora italiana da tarde. A 9 horas da tarde, noite, a polícia me informou que Carla Zambelli fu identificata no endereço que eu deixei à polícia, no quartiere di Roma, un barrio che si chiama Barrio Aurelio. Isso aqui é quanto aconteceu, estou descrevendo os fatos. Não é verdade que Carla Zambelli chegou, ela na polícia, é a polícia que chegou na casa dela. Deputado, prazer falar com o senhor. Eu gostaria de... Antes do Calejão falar, do Cali falar, é o seguinte, ela disse, com todas as letras, que ela fez um vídeo, que nem sabe se quando ela gravou esse vídeo, se foi um vídeo que ela gravou antes, também a gente não sabe, dizendo de que ela falou com a polícia e se autodenunciou, sendo que é uma mentira, foi descoberto por esse Bonelli, né, esse político do Partido Verde, né, Ecológico da Itália. Né? Então, ele é um progressista, no caso. E aí, ela disse uma coisa, ele diz outra. Quem deu o histórico mais mentiroso aí? Não sei, eu acho que ela deve estar mentindo, porque ele deve ter provas disso, então ele não ia estar falando isso para todo mundo, né? Se ele fosse mentiroso, até porque não tem por que falar isso. Seria até uma ajuda que ela faria. Mas ela está só dizendo para as pessoas que quanto ela é honesta, entendeu? Então, a gente tem que ter muito cuidado de ver essas coisas online, que elas podem ter sido gravadas antes, elas podem ter sido manipuladas de uma forma que engana a quem está assistindo, principalmente a horda dela, né, que acredita nela. Então, nada vem no vácuo, né? Vamos lá, vamos continuar ouvindo, mas é importante essa pauta de pontuar, porque ele falou um pouco rápido, com sotaque, então, dizendo que ela chamou a polícia primeiro, isso é uma enorme mentira. Vamos lá. E lhe perguntar o que acontece a seguir, principalmente considerando um eventual processo de extradição. Quais são as cenas do próximo capítulo? O que a gente pode esperar, considerando a condição da Carla Zambelli nesse momento na Itália? Obrigado pela pergunta. Eu quero precisar que, porque muita gente me está perguntando por que você fez isso. Eu fiz isso porque tem um dever cívico. Eu sou um cidadão italiano. Eu fui indignado quando viu a entrevista de Carla Zambelli, o 3 de junho, quando ela falava à CNN do Brasil: eu sou tenho cidadania italiana, eu sou intocável. Eu acho que essa causa provocou uma grande indignação, porque ninguém na Itália pode ser intocável, também para mim, ok? Esse aqui é o motivo, tem um dever cívico. Depois, eu posso deixar essa informação, que amanhã de manhã o Tribunal de Roma, a quarta sessão do Tribunal de Roma, vai a decidir se vai a confirmar a presa da Carla Zambelli ou não. Depois, você sabe que tem um tratado de extradição firmado do governo brasileiro e governo italiano no 1989. Esse tratado prevede que esses fatos criminosos que tem a condanna Carla Zambelli são previstos da tratado. Então, a procedura será o tribunal, depois o tribunal vai decidir sobre a extradição e a última palavra é do governo italiano. Muito bem, entendemos bem o rito. Amanhã de manhã, então, é um dia determinante. É o seguinte, gente, no caso da Zamba, ela vai ser decidida, claro, por um juiz idôneo da política. Então, não importa se a Meloni queira interferir, se a extrema-direita queira visitar ela, como esse Salvini, não sei o nome do cara, que é um ministro dos transportes na Itália, um super direitista, acabou de receber um prêmio de Israel, e um cara super da direita, né? Que diz que ia visitar ela lá na prisão de Roma. Mas, assim,
É muito notável que a política italiana, por ter tido vários reveses, né, de corrupção principalmente, então eles conseguiram separar muito bem o sistema judiciário, pelo menos uma grande parte dele, com a política, né? Teve a Operação Mãos Limpas, e o Sérgio Moro achava que podia imitar essas coisas lá na Lava Jato, mas é muito mal feito, né? E na Itália foi muito bem feito, eles prenderam muitos mafiosos também, eles cuidam muito, né, desde a era do Berlusconi, principalmente, que teve muito escândalo. Então, eles conseguem separar bem essa coisa sem perdoar muito, assim. O que a gente quer saber é se é ela, e aí é uma teoria que eu acho, não é o que eles acham, talvez, de que ela queira dar uma de Trump também, sabe? Tipo, aparecer, opa, vou também, já que o Trump tá lá, né, firme e forte contra o Brasil, será que eu também não posso fazer alguma coisa, né, contra esse regime autoritário brasileiro? Porque para eles tudo que é democrático é regime autoritário, né? Porque a Itália se faz de um regime democrático também, e a gente sabe que não é, né? Até mesmo esse político, ele deve sofrer bastante retaliações do governo, porque até a maioria lá na Câmara, então a direita está imperando lá, eles são tudo pró-Mussolini e tal. Então, agora tem esse movimento anti-Trump, anti-direita, agora, realmente, acho que o Bonelli fala depois isso em outra entrevista, eu acho que tem esse movimento. Mas é só para deixar alinhavado sobre essa situação de que ela pode entrar nessa, e essa é a minha teoria, não vi nenhum blogueiro falar, nenhum dos reviews que eu vi falar sobre a Zambelli, de que ela possa embarcar nessa do Trump também, de querer usar a Zambelli como um trampolim, sei lá, para ajudar o Bolsonaro de alguma forma, ajudar a extrema-direita na América Latina por algum ganho. Claro que ela não ia fazer isso sem ganho, né? O Trump também não está fazendo isso sem ganho, apesar que ele está regando bastante, eu vou falar isso em outro vídeo. Mas é isso, gente, sabe? É notável isso que está acontecendo. A extrema-direita está tentando, de uma maneira bem torta, se alinhar com o Donald Trump. E pode acontecer, mas eu acho que mesmo que ela queira se alinhar e ajudar a Zambelli e Salvini, ajudar também Salvini, eu acho, a Zambelli, não vai repercutir muito bem, porque não é um caso deles, é um crime comum. E o Bonelli falou várias vezes, não é crime político, é crime comum, não é crime político, é crime comum. Mas eles não ouvem essas coisas, a gente sabe desde o Bolsonaro que isso é um crime que ele fez, não é político, é contra um país, né? O Bolsonaro fez uma tentativa de golpe e outros crimes. Então, eles usam essa pauta política para esquecer a parte criminosa que eles fizeram, né? É muito fácil, né? Porque quem está do outro lado, né, tem que tentar. Essa coisa de não ter viés, todo mundo tem um viés. O próprio Alexandre de Moraes tem um viés, todo mundo tem um viés. Eu não concordo com muitas coisas que ele julga também contra os trabalhadores, e, enfim, ele está lá por causa da burguesia mesmo estatal. Mas, enfim, ele está fazendo alguma coisa que sirva a Constituição, ele está tentando ver pela Constituição e outros também, não é ele sozinho, né? Então, a gente tem que ver esse caso, mas para acentuar, eu vou até parar o vídeo, porque eu acho que é isso. Eu acho que é mais um aceno de que eles podem estar, sim, alinhados com o Donald Trump, mais do que com o Brasil. Então, pode ser, sim, que eles usem a Zambelli, até porque a gente vê o próprio Flávio comentando, dizendo que é uma injustiça que fizeram com a Zambelli, coisa que os bolsonaristas estavam evitando de fazer, porque estavam acusando que ela tinha feito o Bolsonaro perder as eleições, com aquela história da arma e os outros crimes dela. Então, é estranho ele falando isso, porque ele sabe que ele pode também querer fugir, então ele está já falando isso, né? Então, a família toda está se unindo, até mesmo com aqueles que não gostam, para poder implementar a pauta deles, né? E a gente sabe que bolsonaristas são assim, né? Eles se aproveitam no oba-oba, né? Depois eles largam a mão de todo mundo. Mas, enfim, essa é uma questão engraçada, é uma união da direita, né? Do Bolsonaro, através do Flávio com a Zambelli, estranhíssima, porque eu acho que tem alguma coisa que ele queira fazer, caso ele for pego, né? Também. E acredito que, sinceramente, ela vai ser extraditada. Eu falei aqui no outro vídeo, que eu vou deixar aqui no card para vocês, aqui em cima, que a Interpol e tudo ia conseguir pegar ela, e foi o que aconteceu. Era só uma questão de tempo, talvez eu achasse que fosse até mais rápido. Outras amigas minhas, como a Ana do Meteoro, que é minha amiga, ela também disse que achava que ela ia ficar lá. Enfim, todo mundo acha uma coisa, mas assim, podia acontecer. Mas eu acho que ela é pouco inteligente para ficar muito tempo, sabe?
sozinha e na casa dela, assim, delegando para o filho, para a mãe, essas coisas todas não iam aguentar por muito tempo, porque ela queria não ficar no anonimato. Então, se ela quisesse ficar no anonimato, eu garanto que isso iria ser positivo para ela, porque talvez ela não iria aparecer, né, na mídia e não iria ser presa, né? Eu só espero que se pagar na Itália ou não, ela acha que na Itália não iria, porque ela tem a direita a favor dela na Itália. Mas vamos ver, né? Vamos ver se isso vai colar, até onde isso vai colar, né? Porque tem isso também. É isso, a gente tem que esperar a extradição dela. E é uma notícia boa, né? Porque dentro de tantas notícias ruins, tem algumas coisas boas acontecendo. E às vezes de uma coisa muito ruim pode sair uma coisa muito boa. E a gente espera que isso seja uma verdade, de um ditado seja real. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever. Obrigado para quem está inscrito, para quem é novo no canal. A gente vai começar a crescer, um canal progressista, feminista, palestino e tudo mais. Para quem não me conhece, eu sou a Karen. E, para finalizar, eu vivo nos Estados Unidos, na Trumpland, tá? E não tenho medo daqui, tá bom? Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. A gente se vê até lá, logo, logo. Beijo, tchau. Tchau, tchau.